Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Gabriel Tascani Kubota. Gabriel é médico neurologista com área de atuação em dor e cefaleia. É médico do grupo de dor e cefaleia do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e médico secretário do Departamento Científico de Dor na Academia Brasileira de Neurologia. Então, primeiramente, Gabriel, obrigado pela sua disponibilidade, bem-vindo. E a ideia aqui é discutir um pouco a respeito da cefaleia com você. Perfeito. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Ótimo. Uh, Para começar, Gabriel, a dor de cabeça é uma queixa que ela é muito comum na sociedade. Quase todo mundo tem dor de cabeça eventual, né? Uh, a maioria das vezes ela se resolve com uma medicação analgésica simples que você compra aí sem receita médica. Quando que ela começa a se tornar uma preocupação? Que vamos dizer que exige algum cuidado médico especial? Boa pergunta. Essa é uma dúvida que é frequente, né? E às vezes as pessoas não conhecem tanto os sinais que tem que levar a pessoa a procurar um médico e acabam procurando o médico muito tardiamente, o que dificulta o tratamento e algumas vezes, em casos mais específicos, pode ser até grave, porque algumas doenças graves podem também levar a dor de cabeça, né? Para isso, a gente tem que entender que as dores de cabeça, elas se dividem em dois grandes tipos, né? A gente fala em dores de cabeça primária e dores de cabeça secundárias. As dores de cabeça secundárias são dores de cabeça que são sintomas de outras doenças. Isso envolve doenças desde doenças mais simples, tipo um resfriado comum, que pode dar dor de cabeça, ou a chamada dor de cabeça da ressaca, quando você bebe álcool no dia anterior ou algumas horas antes tem uma dor de cabeça, então é secundária ou é consequência de alguma outra coisa. Até pode ser, inclusive, coisas mais graves, como uma meningite, um tumor na cabeça, um aneurisma cerebral que rompeu, então são sintomas dessas condições. E tem as cefaleias primárias. As cefaleias primárias são as cefaleias em que a dor de cabeça é a própria doença. Se você for lá e fizer uma investigação, fizer os exames que são habituais da rotina da investigação médica, como uma ressonância de crânio, exames de sangue, outros exames, os exames vêm todos normais, e ainda assim o paciente pode ter dores de cabeça bastante incapacitantes. Por que isso acontece nas cefaleias primárias? Eu gosto de falar, eu gosto de fazer uma analogia, que é uma analogia como se fosse um carro, né, que vem da fábrica, né, um carro novo. Quando o carro tem um sistema de alarme, o sistema de alarme é dor de cabeça, né? Quando o sistema de alarme toca, a gente pensa, bom, tem algum problema no carro, tem algum ladrão no carro, tem alguma coisa que eu preciso ver. Se tiver um ladrão, se tiver um problema, aí a gente fala que o sistema de alarme tocou por causa do ladrão problema, ou seja, é um sintoma, é uma consequência do ladrão problema. Isso é uma cefaleia secundária. Nas cefaleias primárias, o sistema de alarme toca sozinho, porque o sistema de alarme veio com defeito de fábrica, né? Então, ele mesmo toca sozinho, independentemente, sem ter nenhum problema no carro, sem ter ladrão no carro, sem ter mais nada, porque o sistema de alarme é que está defeituoso. Então, nas cefaleias primárias, a própria parte do cérebro que é responsável por processar a informação de dor de cabeça está doente e ele gera dor de cabeça mesmo sem nada de errado estar acontecendo com o paciente. Isso são as cefaleias primárias. E isso é um ponto bastante importante, porque as cefaleias primárias são as mais frequentes na população. Aqui a gente tem, por exemplo, as cefaleias do tipo tensão, a enxaqueca, e uma cefaleia que é um pouco mais rara, mas bastante incapacitante, que é a cefaleia em salvas, por exemplo, né? Então, as principais, mais frequentes causas de dores de cabeça crônicas na população são as cefaleias primárias. Agora, quando que a gente vai pensar em sinais de alarme? Quando que a gente precisa procurar o médico, né? Voltando àquela questão que a gente começou essa conversa. Veja, primeiro, quando existe algum sinal de uma cefaleia secundária, ou seja, uma dor de cabeça que é consequência de uma doença, secundária é uma doença grave, né? Então, daqui tem alguns sinais de alarme principais, mas para a população de forma geral, a gente gosta de ensinar um sinal de alarme que é o mais importante de todos, né? Que é mudança de padrão, ou cefaleia nova. Então, a pessoa que não tinha dor de cabeça e começa com uma dor nova nos últimos até 3 meses, uma dor que não existia antes, precisa passar no médico para saber
o que está acontecendo, né? Ou uma pessoa que já tinha dores crônicas de cabeça, 1, 2 vezes por mês, sempre teve. Às vezes a mulher, no período menstrual, tem uma dor de cabeça, mas sempre teve assim. Mas que nos últimos 3 meses ela mudou de jeito. Então era 1, 2 vezes por mês, começou a ser todo dia, começou a não ser só de um lado da cabeça, começou a pegar toda a cabeça, começou a ir para a mandíbula, ou para o dente, ou para o pescoço, coisa que não acontecia antes. Então houve uma mudança de padrão. Então, a mudança de padrão nos últimos 3 meses, em até 3 meses, isso é um grande sinal de alarme, e isso vale a pena sempre procurar um médico para saber o que está acontecendo, né? Existem outros, então, febre, se tiver alguma alteração neurológica, como perda de consciência, confusão mental, alteração de visão, força, sensibilidade, pessoas que já têm antecedente de doenças mais graves, como câncer, pessoas que têm antecedentes de problemas de imunidade ou que tomam remédios que baixam a imunidade. São alguns dos outros exemplos que tem que levar a procurar o médico. Cefaleia que começa, dor de cabeça que começa na pessoa com mais de 50 anos de idade, também nova, acima de 50 anos de idade, são outros exemplos, são coisas que o médico geralmente pergunta, mas o mais importante para gravar, se tem uma coisa que a população geral tem que saber, é a mudança de padrão. Agora, outro ponto, isso tem que levar a procurar um médico para que o médico exclua doenças graves. O segundo ponto que tem que levar a procurar um médico, aí olhando as cefaleias primárias, porque as cefaleias primárias têm tratamento. E aí, o que a gente recomenda, o que a Sociedade Brasileira de Cefaleia recomenda, é que a pessoa que tem 3 ou mais dias de dor de cabeça por mês deve procurar um médico. Por quê? Porque mesmo se não seja nada disso grave, mesmo que não seja nenhuma outra doença que está dando cefaleia, mesmo que não seja uma cefaleia secundária, cefaleias primárias com mais de 3 dias por mês de dor podem ter indicação de tratamento da própria dor de cabeça. Porque essas outras, a enxaqueca, a cefaleia de tensão, cefaleias salvas, têm tratamento. E melhora bastante a maior parte dos pacientes. Então, com mais de 3 dias por mês, vale a pena procurar um médico. Não quer dizer que precisa tratar? Não necessariamente, mas é bom você ouvir a opinião médica para saber se você pode se beneficiar. Se o balanço risco-benefício, no seu caso, vale a pena para tratar o paciente que tem mais de 3 dias por mês. Ótimo. Bom, quando a gente fala em cefaleia secundária, eu acho que não tem muita discussão, é ter a avaliação médica e o principal é o tratamento da causa primária, né? Agora, nas cefaleias primárias, você já citou os principais tipos, né? A cefaleia tensional, que é de longe a mais comum, a enxaqueca, a cefaleia em salva, que é um pouco menos comum, mas que é mais, vamos dizer, incapacitante, né? Só para a gente entender um pouquinho a diferença entre isso. A cefaleia tensional, o que é, quando que você pensa nela? Perfeito. A gente olhar, então, as principais cefaleias primárias, dores de cabeça primárias na população, ou seja, aquelas situações que a dor de cabeça é o próprio problema, a gente vai ter vários tipos de cefaleias primárias descritas, mas essas que eu acabei citando são as mais comuns na população. E o ponto mais chave é que o diagnóstico é médico e depende principalmente dos sintomas. Não existe exame que vai dar o diagnóstico de enxaqueca, ou de cefaleia de tensão, ou de cefaleias salvas, porque, como eu falei, são problemas do sistema de alarme, então os exames vêm todos normais na maioria dessas, né? Em todas essas cefaleias primárias você não vai encontrar alterações de exame. Então o diagnóstico depende dos sintomas, né? A cefaleia do tipo tensão, que você perguntou agora, é uma cefaleia que é a mais frequente na população, né? Se estima que até 20%, até 30% da população tem a cefaleia do tipo tensão, mas comparada com as outras, na média, ela tende a ser menos incapacitante. Isso na média. Claro que a gente vai ver casos bastante incapacitantes que procuram um médico, que precisam de segmento médico, sim. Mas na média, elas são menos incapacitantes, menos frequentes, e por isso, em geral, a minoria desses pacientes acaba tendo que procurar um médico ou fazer um tratamento específico. O que é essa cefaleia do tipo tensão? Essa cefaleia do tipo tensão é uma dor de cabeça, geralmente, em que o paciente sente uma sensação de peso na cabeça. Geralmente ela pega toda a cabeça, né, dos dois lados, pelo menos. Ela tem uma duração muito variável, que dura de minutos, algumas vezes até dias, cada crise de dor. Habitualmente ela não é muito forte, ela é de leve a moderada intensidade. E diferentemente de outras dores de cabeça, por exemplo, a enxaqueca
que pode cursar com outros sintomas, como no caso da enxaqueca, ela pode cursar com intolerância à luz, intolerância a cheiros, intolerância a sons. No caso da cefaleia em salvas, pode ter alteração da característica do olho, fica vermelho, fica lacrimejando, a pálpebra cai. Esses outros sintomas associados não acontecem na cefaleia de tensão. A cefaleia de tensão não tem outros sintomas associados, geralmente, é só a própria dor de cabeça. Então, aquele peso leve a moderado na cabeça toda, que vem, que pode durar de minutos até dias e passa, né? E você investiga e não acha a causa. Por que a cefaleia do tipo tensão existe? O que é essa cefaleia do tipo tensão? Que normalmente é o que as pessoas perguntam. O nome cefaleia do tipo tensão era um nome que não ajuda muito, né? Que às vezes confunde, mas ele está aí por razões históricas. Cefaleia do tipo tensão, no começo, quando ela foi caracterizada há muitas décadas atrás, se acreditava que era por causa de tensão muscular na região do pescoço ou na região da cabeça aqui atrás, que era a principal causa que levava a essa dor. Hoje em dia, a gente sabe, entretanto, que só 1 em cada 3 pessoas com cefaleia do tipo tensão, de fato, tem essa tensão muscular. Então, provavelmente, apesar da tensão muscular poder contribuir para a dor, a gente sabe que não é a causa da dor de cabeça da cefaleia do tipo tensão. A cefaleia do tipo tensão, ela é uma cefaleia primária como qualquer outra. Então, ela é uma doença do sistema de alarme, uma doença que gera do sistema relacionado ao processamento da dor na cabeça, que é muito frequente. Por que uma pessoa vai desenvolver essa doença e outras não? Isso a gente ainda sabe pouco. Existem contribuições, por exemplo, genéticas, que podem aumentar ou diminuir risco, contribuições da própria musculatura, do funcionamento dos vasos da cabeça. São algumas teorias que são consideradas hoje em dia, mas a gente não sabe exatamente por que a razão por trás dessa dor de cabeça, apesar de ela ser muito frequente. Talvez a dor de cabeça mais frequente na população é a cefaleia do tipo tensão. Ótimo. E ela tem relação, por mais que ela seja um problema primário, com outras condições, por exemplo, com sedentarismo, estilo de vida, tem relação com sono, tem relação com estresse, alguma coisa nesse sentido? Ou aí já você falaria em cefaleia secundária? Perfeito. Isso é uma ótima pergunta. É uma pergunta muito comum no consultório. Veja, nenhuma dessas coisas, de forma geral, provoca cefaleia do tipo tensão, né? Muitas pessoas confundem pelo nome, como eu falei, um nome histórico, não é que ela tem uma relação exatamente do que ela é. Muitas pessoas falam, porque é tensão no pescoço, ou é porque é tensão emocional. Não tem nada a ver com isso, né? A tensão era a tensão muscular que se acreditava no passado, hoje em dia a gente sabe que não é a principal causa dela. Essas coisas, entretanto, sedentarismo, obesidade, alterações de sono, elas não provocam cefaleia de tipo tensão, mas elas podem fazer com que ela fique mais intensa, mais frequente e mais difícil de tratar. Então, apesar de não ser causas da cefaleia de tipo tensão, elas sim contribuem para que ela seja mais difícil. E quando a gente vai tratar uma pessoa com cefaleia de tipo tensão que precisa de tratamento, aí a gente tende a abordar essas outras coisas, sono, obesidade, enfim, questões, né, de ansiedade, questões de humor depressivo, caso existam, a gente aborda essas coisas para que facilite o tratamento, né? Mas é importante notar que a cefaleia de tensão nunca é consequência direta dessas coisas. Ótimo. E em termos de periodicidade, você vai ter pessoas que vão ter isso semanalmente, tem outras que vão ter isso uma vez ou bem ocasional, é isso? Exatamente. A cefaleia de tensão, a gente vai ter desde formas muito leves, de pessoas que têm episódios de dor de cabeça com duração de minutos a horas, menos de uma vez por mês, às vezes conta nos dedos de uma mão quantas vezes teve no ano. E essas pessoas não precisam de remédio de uso contínuo. E as dores de cabeça são muito isoladas, muito pontuais. Nessas situações, a gente, como médico, a gente acaba orientando a que tipo de medicação a pessoa pode tomar na hora da dor. Porque tem medicações que funcionam mais, tem medicações que funcionam menos. De forma geral, a gente sabe que para as crises mais leves, os analgésicos simples, que no Brasil são dipirona e paracetamol, funcionam muito bem. Para as crises mais moderadas, os anti-inflamatórios não esteroidais podem funcionar. E algumas vezes, os pacientes que não se dão bem com anti-inflamatório, alguns analgésicos, pílulas de analgésicos simples combinados com cafeína, por exemplo, tem estudos mostrando que funcionam bem também. A grande questão é que vale a opinião médica para saber qual que você vai se adaptar.
mas porque isso depende muito de cada pessoa, né? Mas nessas situações a gente não precisa de um tratamento contínuo. Já, por outro lado, existem formas mais graves. Tem pessoas, nas formas mais graves, que têm dor de cabeça constante. Não tem momento do dia que ela não passa, mesmo na cefaleia do tipo tensão. E é claro que nesses casos mais graves, a gente vai precisar de medicações, que são medicações que vão tratar o sistema de alarme. São medicações que vão, ao longo do tempo, tratando ele, compensando ele, para que ele volte a funcionar de uma forma mais normal e que as dores de cabeça vão reduzindo de frequência, de intensidade e estão se tornando cada vez menos incapacitantes. Ótimo. Que Existem classes agora, de medicamentos que você está falando aí? perfeito, isso que eu ia falar. Existem algumas classes possíveis, né? Uma peculiaridade da cefaleia do tipo tensão é que, apesar de ser o tipo de cefaleia crônica mais comum na população, é também o tipo de cefaleia, dentre os tipos de cefaleia mais comuns, o menos estudado sistematicamente. Porque, como ela é menos intensa, menos frequente, menos incapacitante, o número de pacientes que acabam procurando o médico por causa da dor é menor. E, de forma geral, existe um interesse menor em tentar entender quais são as medicações que funcionam melhor para ela, do que para outras doenças que são mais incapacitantes na média e levam a pessoa a procurar mais frequentemente o médico. Por exemplo, a enxaqueca, cefaleia em salvas, para a qual a gente conhece muito mais sobre os mecanismos que geram a dor e também se conhece muito mais sobre os tratamentos que funcionam mais ou menos. Mas, de forma geral, o que se recomenda hoje em dia são as medicações antidepressivas de alguns tipos, que são os antidepressivos tricíclicos e alguns antidepressivos duais e um antidepressivo da família dos tetracíclicos. Então, os tricíclicos são, por exemplo, no Brasil, a amitriptilina e a nortriptilina. Nos duais, são também chamados de inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, são a venlafaxina, por exemplo, é o que tem mais estudo nesse sentido, e os tetracíclicos, aqui, o principal é a mirtazapina. Mas antidepressivo quer dizer que o problema é psiquiátrico, é psicológico? Não. Isso é uma coisa que tem que ficar claro e gera bastante dúvida. A gente usa essas terminologias de medicação falando a partir da sua função, o antidepressivo, antiepilético, antihipertensivo, para tornar mais fácil a gente se comunicar com a população de forma geral. Mas vocês têm que entender que essas substâncias, elas são substâncias e podem ter diferentes funções. Então, esses antidepressivos que eu comentei, a amitriptilina, a nortriptilina, a venlafaxina, a mirtazapina, que eu acabei de comentar, elas foram criadas para tratar depressão ou para tratar, em alguns casos, ansiedade. Elas podem ajudar nessas situações, a depender do caso, mas, ao longo dos anos em que ela foi utilizada, os médicos perceberam que elas também trazem benefício para o tratamento das dores de cabeça, por exemplo, a cefaleia do tipo tensão. E depois houve estudos em que elas foram sistematicamente avaliadas para ver se funciona ou não para a cefaleia do tipo tensão, e foi positivo o resultado. Então, hoje a gente sabe que essas medicações, apesar de ter nome antidepressivo, elas funcionam para a cefaleia do tipo tensão, são recomendadas para o tratamento de cefaleia do tipo tensão, mesmo que o paciente não tenha depressão, nem ansiedade, nem nenhuma outra coisa psiquiátrica. Porque é uma substância e a substância pode ter diferentes funções. Eu gosto de falar para os pacientes que a água você bebe, você toma banho, você lava prato, você faz o que você quiser com a água, certo? Você nada numa piscina. Depende do propósito que você vai usar. Medicação também. Tem coisas que medicação serve. Uma medicação pode servir para várias funções, né? Então, nesse caso, são essas as principais medicações que a gente utiliza quando o paciente tem indicação, ou seja, quando ele tem formas que as dores de cabeça são mais frequentes ou que estão interferindo ou quando estão interferindo de forma significativa na qualidade de vida e funcionalidade da pessoa. Ótimo. Aí eu não quero entrar muito em detalhes específicos, né? Até porque a gente vai ter uma outro conteúdo aí discutindo isso, mas quando que você vai considerar essa cefaleia como eventualmente como um sintoma de uma enxaqueca? Perfeito. Então, como eu já havia comentado, a divisão, né, a forma com que a gente faz o diagnóstico da cefaleia, das cefaleias primárias, aqui envolvendo aqui a cefaleia de tensão, a enxaqueca, cefaleia em salvas, depende da apresentação dos sintomas, né? Então, por exemplo, a forma dos sintomas da cefaleia de tensão é bem diferente, por exemplo, de uma enxaqueca. Enquanto na cefaleia de tensão a dor é mais na cabeça inteira, em peso, de leve a moderada intensidade,
durando de minutos até dias. Na enxaqueca, as dores de cabeça são mais intensas na média, tendem a ser unilaterais, em metade dos casos, às vezes à direita, às vezes à esquerda. Especialmente quando mais intensas, elas apresentam-se como um coração batendo na cabeça, é como se fosse pulsando, latejando na cabeça. É diferente da hipotensão, que é mais um peso. E o que marca bastante são os sintomas associados. Enquanto na cefaleia de hipotensão não há sintomas associados, ou quando há, são sintomas associados muito frustros, na enxaqueca é frequente o paciente falar que se sente mais confortável em ambientes mais escuros, porque luz incomoda, se sente confortável em ambientes mais silenciosos, porque barulho incomoda. Cheiros fortes, em 1/3 dos casos, podem incomodar também, desde cheiro de perfume, cheiro de gasolina. A gente tem vários pacientes, enxaqueca é mais frequente nas mulheres, então tem muitas mulheres que não, com enxaqueca, nem usa perfume, porque não tolera o cheiro quando está com dor de cabeça, né? Pode vir com náusea, vômito, às vezes, e é comum um paciente com enxaqueca mais intensa preferir ficar mais paradinho no canto, deitado, longe de tudo. Enquanto na cefaleia do tipo tensão, apesar do incômodo, a pessoa não sente a necessidade de ficar afastado e parado, né? Então, pelos sintomas a gente faz a diferença. Logo, é um diferencial, é uma diferença médica, depende do exame, da avaliação de um médico que tenha uma boa experiência em dores de cabeça para fazer essa diferenciação. Legal. Eu não vou entrar em detalhes de tratamento, mas o tratamento também muda. Quer dizer, aí você tem outras... Para cada uma dessas situações, o tratamento muda, e quando é uma cefaleia secundária, muda completamente, porque aí você tem que tratar a causa do sintoma da cefaleia, numa cefaleia secundária. Mas para todas essas primárias, o tratamento muda. Então, aquilo que eu falei para a cefaleia de hipotensão, aqueles antidepressivos, não são os mesmos que vão ser utilizados, nem só esses antidepressivos vão ser utilizados nas outros tipos de cefaleias primárias. Ótimo. E, por fim, a cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas, ela é uma outra cefaleia primária, né? A cefaleia em salvas, diferentemente dessas outras duas, ela é mais rara, tá? Das outras duas que eu falo, a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão, ela é mais rara, tá? Ela acontece, a gente estima que acometa 1 em cada 1.000 pessoas, tá? Então, 0,1% da população. Ela é rara, mas nem tanto, né? É claro que é muito mais rara do que 30% da população, mas 1 em cada 1.000, se a gente olhar para a população de São Paulo, né? A gente vê vários pacientes aí com cefaleia em salvas, né? Porque a população é muito grande. É mais comum em homens do que mulher, aí varia, as estimativas atuais variam 3 até 5 homens para cada mulher, mas por vez de 3 homens pelo menos para cada mulher. Então é diferente da cefaleia do tipo tensão e enxaqueca, que é mais mulher do que homem que tem. A cefaleia do tipo tensão, ela é uma doença também, a gente entende algumas coisas da razão porque ela acontece, mas a gente não entende ainda o quadro inteiro, a gente tem mais noções do que, por exemplo, a cefaleia em salvas. Ela existe uma contribuição genética importante para o risco de você desenvolver cefaleia em salvas. Então, pessoas que têm mãe, pai, irmãos com cefaleia em salvas têm mais chance de desenvolver cefaleia em salvas na vida do que aqueles que não têm. Mas a gente sabe que a genética não é absoluta. Então, a pessoa pode não ter ninguém na família que tenha a doença e ainda assim desenvolver a doença. E não existe um gene específico que vai dizer se o paciente vai desenvolver ou não. É o conjunto dos genes da pessoa que aumenta ou diminui o risco da pessoa desenvolver a doença. Né? Existem outros fatores de risco. A gente sabe que para quem já tem uma propensão genética, fumar na vida aumenta o risco de desenvolver a doença. Né? Isso para quem tem propensão genética. Para quem já não tem, aí fumar ou não fumar não faz tanta diferença. É claro que a gente sempre recomenda não fumar, pelos riscos de forma geral para a saúde. E o que é essa dor de cabeça cefaleia em salvas? A cefaleia em salvas é uma dor de cabeça primária, então os exames habitualmente nas cefaleias em salvas vêm todos negativos, mas ela é caracterizada por uma dor de muito forte intensidade, geralmente em volta ou atrás, ou mesmo às vezes sentido dentro do olho. Aí pode ser, às vezes, à direita, às vezes à esquerda. Quando ela se manifesta, é muito incomum ela ser bilateral. Na verdade, a gente espera que ela não seja bilateral, ela seja ou à esquerda ou à direita, né? Ela pode mudar de lado ao longo do tempo, mas ela ou se manifesta à esquerda ou se manifesta à direita cada vez que ela vem. Dura pouco tempo, então ela vai durar de minutos até
no máximo 3 horas cada vez que ela vem. Quando ela vem, a pessoa, além da dor, o olho tende a ficar vermelho, lacrimejando, a pálpebra tende a cair, o nariz do lado da dor pode ficar entupido, a face pode ficar vermelha, pode ter aquela sensação de peso na face. Sabe quando a gente tem gripe e aí fica com aquela sensação de peso na face, que a sinusite dá peso na face? Essa sensação pode vir só de um lado durante a crise de dor, né? E isso tende aí a durar, né? A dor e esses sintomas não passam de 3 horas. Habitualmente até menos do que isso, mas não passa de 3 horas, tá? A grande questão é que ela vem várias vezes no dia. Então, ela normalmente vem de 2 a 4 vezes no dia, tá? Normalmente no período da tarde e da noite, mas pode acontecer em qualquer horário do dia, tá? E o que mais marca esse tipo de dor de cabeça, e por isso que tem o nome salvas, é que para a maior parte dos pacientes, isso não é verdade para todos, mas para a maior parte dos pacientes, a dor ela vem em períodos específicos do ano. Então, vai ter um período que dura 1, 2 meses, às vezes um pouquinho mais, mas normalmente essa é a duração do período, de 1 a 3 meses em geral, em que a dor de cabeça vem vindo quase todos os dias, forte, vem vindo, e depois que esse período passa, a pessoa fica sem dor nenhuma. Zero dor, a dor não vem nada, até que esse período se repita, às vezes daqui 1 ano ou daqui 2 anos. Então, acontecem salvas no tempo. Tem uma salva em que ela vem frequente 2, 4 vezes, até 8 vezes por dia, num período que dura alguns poucos meses, 1, 2, 3 meses. Depois ela passa, e aí o paciente fica sem dor nenhuma, nada, até acontecer de novo. Tem gente que tem todo ano, tem gente que tem a cada 2 anos, tem gente que tem a cada 4 anos, apesar de ser um pouco mais raro. Mas ele vai saltitando esse período. Esse período tende a acontecer mais em períodos de, a gente fala, primavera ou outono. Então, é um período de transição climática, mas varia muito de paciente para paciente. Se tem a ver com clima ou não, é muito questionável, provavelmente não, né? Mas esse é o padrão clássico desse tipo de dor. Ótimo. Gabriel, legal. Acho que deu para entender bem aqui os tipos de dor de cabeça, como diferenciar, como saber quando se preocupar, quando não se preocupar. Vamos ter outros conteúdos aqui discutindo um pouco cada um desses tipos principais, né? Então, primeiramente, queria te agradecer pela disponibilidade e contar com você nessas outras discussões. Perfeito, eu que agradeço novamente pela oportunidade. Um abraço. Obrigado mais uma vez.